A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Estas 70 semanas de Daniel se refere a Jesus Cristo. As 70 semanas se refere ao fim dos tempos. Estas 70 semanas já se concretizaram. Estas 70 semanas se concretizaram em partes ou ainda se concretizarão. A profecia das 70 semanas é para Israel. A profecia das 70 semanas é para a igreja. Qual o propósito das 70 semanas? As 70 semanas é literal ou simbólico? A palavra hebraica traduzida como semana significa 7, no sentido de 7 períodos de tempo, que podem ser dias, meses ou anos. Por isso tem quem acredita que as 70 semanas são 70 vezes 7 igual 490. 490 anos. São semanas de anos e não de dias. A profecia diz que se passarão 7 semanas, 49 anos, e mais 62 semanas, 434 anos, para a vinda do Messias, preenchendo um período de 69 semanas de profecia. Porém, sobra uma última semana para somar com as 69 semanas. Esta última semana é de 7 anos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 25. 7 semanas que equivale a 49 anos. 7 vezes 7 igual 49. 62 semanas, que equivale a 434 anos. 62 vezes 7 igual 434. 49 mais 34 igual 483. 483 mais 7 igual a 490. Segundo alguns, o ponto de partida das 70 semanas é a ordem para reedificar Jerusalém, coisa que aconteceu no 7º ano de Artaxerxes. Esdras capítulo 7, versículo 7 ao 8. Para alguns estudiosos da palavra de Deus, as 70 semanas são uma profecia revelada pelo anjo Gabriel a Daniel, que abrange um período de tempo que vai desde os decretos do rei da Pérsia em 538 a.C. até o surgimento do anticristo e a grande tribulação. É uma profecia sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias. A profecia descrita inclui a restauração de Jerusalém, a volta dos exilados, o nascimento e morte do Messias, morte do ungido, a destruição da cidade e do santuário pelo povo de um príncipe que há de vir, a guerra e desolações até o fim, a aliança firme com muitos por uma semana, 7 anos, o cessamento do sacrifício e da oferta de manjares na metade da semana e a destruição que está determinada sobre o assolador. Tem quem acredita que a última parte das 70 semanas será cumprida perto do fim dos tempos ou no fim dos tempos. Tem quem acredita que as 70 semanas encerraram quando Tito destruiu Jerusalém, no ano 70. Tem quem acredita que as 70 semanas encerraram quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, montado em um jumento. Tem quem acredita que as 70 semanas se concretizaram na morte de Jesus, e por isso as transgressões cessaram. O fim do pecado chegou, a iniquidade foi expiada, a justiça eterna chegou, a visão e a profecia se concretizaram, e o Santo dos Santos foi ungido. Tem quem acredita que as 69 semanas começaram
em 457 a.C. e terminaram em 27 depois de Cristo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias ou ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado ou morto o Messias ou o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação ou num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Daniel capítulo 9, versículo 25 ao 26. Jerusalém foi invadida no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. O templo destruído e os judeus foram dispersos, espalhados pelo mundo todo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, versículo 24. A profecia das 70 semanas é dividida em 3 partes. Primeira parte, profecias cumpridas. Jerusalém foi reconstruída quando os israelitas voltaram do exílio. Jesus Cristo, o Messias, veio e foi morto, e Jerusalém foi destruída novamente no ano 70 depois de Cristo. Segunda parte, profecias que não sabemos se foram cumpridas. Não sabemos quem é o governante que virá, nem se já fez ou não uma aliança com Israel, e nem o que é o sacrilégio terrível. Terceira parte, profecias ainda por cumprir. O pecado não acabou, a justiça não foi estabelecida, e nem toda a visão e profecia foram cumpridas. Para muitos teólogos e estudiosos da palavra de Deus, o termo tempos dos gentios é o período no qual Jerusalém estaria sob o domínio dos gentios desde o cativeiro babilônico, continuando até nos dias de hoje, e continuará durante a tribulação, terminando na volta de Jesus Cristo. Só que Jerusalém, hoje, atualmente, em pleno ano 2026, não está sob o domínio dos gentios. Os que não creem que as 70 semanas não são para o tempo do fim, alegam a respeito do hiato, do intervalo entre as 69 semanas e as 70 semanas, que a Bíblia não diz nada sobre isso. Para esse grupo, as 70 semanas correm sem interrupção até o seu término. Para alguns, o hiato, o intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana, é a dispensação da igreja, e a dispensação terminará quando der o arrebatamento. Os que defendem a ideia do intervalo das 70 semanas dizem que a destruição de Jerusalém e o templo no ano 70 não se encaixa na contagem temporal. Após isso, ao final da 69ª semana, haveria uma pausa para a pregação do evangelho e o arrebatamento, e logo em seguida a entrada do anticristo, fazendo uma aliança com o povo judeu, reabrindo as semanas para se cumprir a última semana. Ele fará firme aliança com muitos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Tem quem acredita que esse que fará uma aliança com muitos é o Senhor Jesus Cristo. Outros entendem que será o anticristo. Tem quem acredita que o ponto de partida do cálculo das 70 semanas é a revelação feita a Jeremias. Jeremias capítulo 25, versículo 11. E o término do período é a restauração de Jerusalém e a volta dos exilados. Tem quem acredita que o que Daniel falou não passa de alegoria, pois o texto não se mostra interessado em predizer a vinda do Messias ou o fim do mundo. O objetivo é sustentar a fé e encorajar a resistência dos judeus que estão sendo perseguidos, mostrando que a opressão e perseguição acabarão logo, e por isso ninguém deveria desanimar.
Tem quem acredita que com a invasão de Antíoco IV em Jerusalém, ele colocou no templo uma estátua de Júpiter, um ídolo abominável, fazendo com os sacerdotes do templo um acordo, uma aliança durante uma semana. Minha opinião sobre o assunto. Gabriel falou para Daniel que o propósito das 70 semanas era para acabar com o pecado e a transgressão, tirar a culpa, estabelecer a justiça, cumprir toda a visão e profecia e ungir o Santíssimo, Santo dos Santos. As 70 semanas se refere a um período de tempo, 490 anos, para cumprir propósitos divinos sobre Israel e Jerusalém, sendo as primeiras 69 semanas cumpridas até Cristo e a última semana, 7 anos, ainda por vir, ligada à tribulação e ao retorno de Jesus. As 70 semanas se referem a anos e não a dias. As 70 semanas correspondem a um período de 490 anos e não a um período de 490 dias. De onde vem que as 70 semanas são um período de 490 anos, irmão Fabiano? São baseados nas passagens de Levítico, capítulo 25, versículo 8, Números, capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel, capítulo 4, versículo 7. As 70 semanas deram início com Neemias na reforma da cidade de Jerusalém até a morte de Jesus na cruz, e a contagem iniciou em 444 a.C. Desde a reconstrução da cidade até a morte de Jesus, foi 69 semanas. Falta uma semana para completar as 70 semanas. Estamos vivendo, eu e você, o intervalo de contagem entre a 69ª semana e a 70ª semana. As 70 semanas ditas por Daniel são para Israel e para Jerusalém. Dizer que as 70 semanas é para a igreja é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Nas 70 semanas é mencionado o Messias, o Anticristo, o povo judeu e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Nas 70 semanas ditas por Daniel, que na verdade foi dita pelo anjo Gabriel a Daniel, sem saber de quem se tratava, Daniel estava falando de Tito, Antíoco Epifânio e do anticristo escatológico. Ele fará firme aliança com muitos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse que fará uma aliança com muitos não tem nada a ver com Jesus Cristo, como alguns pensam. Todas as 70 semanas não se concretizaram. As 70 semanas de Daniel se concretizaram em partes. Estamos na 69ª semana. Falta uma, a última. Essa última semana que falta é o período da grande tribulação, que será os últimos 7 anos da história da humanidade. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele quem fará uma aliança com muitos? O anticristo. A profecia da última semana começará a ser contada a partir da assinatura de uma aliança ou tratado ou acordo entre Israel e um grande líder político dentre as nações. O anticristo fará com que os judeus e os árabes assinem um acordo de paz. Só que esse acordo de paz durará 3 anos e meio. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Dos 7 anos do reinado do anticristo, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, assim eu creio, nos primeiros 3 anos e meio será de uma paz plena em toda a terra de Israel, mas será uma falsa paz. Após os 3 primeiros anos e meio, o anticristo, ou a besta, ou o filho da perdição, ou o homem do pecado, ou o homem da iniquidade,
ou o abominável da desolação, desfará o acordo de paz, trazendo grande tribulação. Grande tribulação essa que será para Israel. A igreja não estará na grande tribulação. Ela será tirada da terra entre o final da 69ª semana e início da 70ª semana. E falta bem pouquinho para terminar a 69ª semana. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Como já disse, não creio que as 70 semanas de Daniel se cumpriram no passado por algumas razões, como o próprio livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, confirma. Te pergunto, cessou as transgressões? O pecado deixou de existir no mundo? A justiça eterna prevalece no mundo? Não, claro que não. Transgressões, o pecado e a justiça permanente só quando Jesus Cristo voltar e implantar seu reino de paz, justiça e amor entre os homens e os animais. O fim das transgressões e do pecado é só na vida do verdadeiro crente. É no final da 70ª semana, é no final das 70 semanas que o retorno de Jesus Cristo acontece. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Assim como Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém com um porco em 167 a.C., o anticristo fará algo semelhante no terceiro templo, que será reconstruído em Jerusalém, em Israel. Com essa atitude do anticristo, os judeus se revoltarão. Ungir os santos dos santos, Daniel capítulo 9, versículo 24, se refere ao retorno de Jesus, quando ele ungirá novamente o templo de Jerusalém. Até o fim haverá guerra. Daniel capítulo 9, versículo 26. As guerras cessaram? Não existe mais guerra? Esse é outro motivo do porquê eu não crer que as 70 semanas já se concretizaram. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Jesus falou disso também. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, Mateus capítulo 24, versículo 15. Daniel capítulo 9, versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ou o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Da ordem da reconstrução até a reconstrução do templo, 7 semanas, 49 anos. Da construção do templo até a morte do ungido ou de Jesus Cristo, 62 semanas, 434 anos. Início do reinado do anticristo, última semana, 7 anos. 7 mais 62 mais 1 igual a 70. 49 mais 434 mais 7 igual a 490. 7 semanas e 62 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 25. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos. Os 7 anos que faltam para dar 490 anos serão os últimos 7 anos, reinado do anticristo. O povo do príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26, se refere aos romanos que destruíram Jerusalém no ano 70. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas capítulo 21, versículo 20. Só que a destruição da cidade de Jerusalém e do templo não aconteceu imediatamente após a morte de Jesus Cristo. Como passou muito mais de 7 anos a destruição do templo no ano 70, após a morte de Jesus Cristo, então as 70 semanas de forma alguma já se cumpriram. E também a última semana não tem nada a ver com a destruição de Jerusalém no ano 70. E por mais que Daniel capítulo 9, versículo 27, já se concretizou no passado com Jesus Cristo, ou com o general Tito, ou outro a respeito de uma aliança feita, isso não deixa de eu crer em um líder mundial escatológico, ou seja, o anticristo que há de vir.
E independente das 70 semanas forem isso ou aquilo, ou se já se concretizaram ou não, a verdade é que podemos ver que Deus está agindo e que a Bíblia é a verdade. As partes já cumpridas da profecia nos dão esperança porque confirmam que Deus vai acabar com o pecado, com as transgressões e estabelecer a justiça, mas somente quando Cristo voltar.